Na véspera de mais uma ronda de conversações de paz na Turquia, uma operação do Serviço de Segurança da Ucrânia atingiu no domingo 41 aviões militares que estavam alinhados em várias bases aéreas em território russo. A operação, denominada Spiderweb, teve como alvo aeródromos nas regiões russas de Ryazan, Ivanovo, Irkutsk, Murmansk e Amur. De acordo com Moscovo, que confirmou o ataque, quase todos os drones foram repelidos, com exceção de 2 regiões nas quais vários aviões ficaram em chamas. O governador de Irkutsk, região que fica a mais de 4.000 quilómetros da linha da frente, disse que foi a primeira vez que um drone ucraniano foi visto naquela região. Já lhe chama o momento Pearl Harbor da Rússia. O ataque que a Ucrânia conseguiu organizar é sem dúvida surpreendente, até humilhante para um país como a Rússia, que sustenta todo o seu orgulho nacional na demonstração de grande poderio militar. Mas ainda não sabemos o suficiente para poder afirmar que a destruição de vários aviões de combate russos venha a ter nesta guerra um impacto comparável ao que teve o ataque japonês sobre a frota norte-americana do Pacífico em 1941. Os Estados Unidos acordaram então para a Segunda Guerra Mundial. Será que a Rússia vai finalmente declarar guerra total à Ucrânia? Será esta a guerra e não só mais uma guerra para a Rússia? Hoje vamos analisar com o máximo de detalhe possível aquilo que aconteceu no domingo passado, a chamada Operação Teia de Aranha, quando mais de uma centena de drones ucranianos armazenados dentro de caixas de madeira à espera de serem acionados remotamente foram lançados sobre várias bases aéreas russas. Para me ajudar nesta tarefa, tenho em estúdio o Coronel António Eugénio, assessor de estudos e investigador do Instituto de Defesa Nacional, navegador da Força Aérea Portuguesa com experiência em exercícios e operações nacionais na NATO. E André Luís Alves, um nome da casa, repórter na Ucrânia, onde vive neste momento, colabora com o Expresso e com outros meios de comunicação nacionais e internacionais e assinou há uns dias precisamente um texto no Expresso sobre esta operação. Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da secção de internacional do Expresso. Eu sou Ana França, jornalista dessa mesma secção, e a sonoplastia deste episódio está nas mãos de Gustavo Carvalho e João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Coronel, muito obrigada por estar aqui connosco. Comece por si. Quando estes ataques acontecem, no caso este ataque pode dizer-se que não é uma coisa que aconteça todos os dias, há sempre notícias um bocadinho exageradas. Normalmente a parte que realiza o ataque anuncia logo a destruição de bases, de aviões, de armazéns e depois às vezes não se confirmam esses números. O propósito deste episódio do nosso podcast é escalpelizar o real alcance deste ataque da Ucrânia que está a ser já descrito como um dos mais significativos desta guerra. Quais foram realmente as perdas russas? Já se consegue saber? Boa tarde, Ana. Um abraço especial ao André pela coragem de estar na Ucrânia, mas também pela qualidade e originalidade do seu trabalho. Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, devo dizer que toda e qualquer guerra está envolta num manto de incerteza, até mesmo para os que participam diretamente nela. O Clausewitz, o grande filósofo prussiano, chamava isso o nevoeiro da batalha. Portanto, é natural que não saibamos todos os detalhes deste tipo de ações excepcionais, como a Ana bem notou. No caso da Operação Pavutina, na designação ucraniana, há 2 intenções claras e contrastantes por parte dos intervenientes. Para a Ucrânia, demonstrar aos russos uma capacidade de alcance a qualquer ponto do vastíssimo território russo, assim como espalhar o medo na sociedade, nivelando deste modo a modalidade de ação diária russa na Ucrânia. Isto é crítico em tempo de negociações diretas entre as delegações dos 2 países. Para a Rússia, por outro lado, é necessário desprezar o ataque, ao mesmo tempo que continua a velha retórica da escalada nuclear, o que é de veras lamentável, pela possibilidade de ser banalizada e perder o impacto psicológico claro. que tem. Subsidiariamente,
Estes ataques mostram a vulnerabilidade dos meios mais preciosos do arsenal russo, que são exatamente os bombardeiros estratégicos, que são capazes de lançar armamento nuclear, e também aqueles que mais têm provocado vítimas civis por toda a Ucrânia, através dos lançamentos. Portanto, é importante, estas perdas são importantes. Muito importantes, para estrategicamente importantes. Esta é uma capacidade nuclear, mas que está disponível para usar ogivas convencionais, como tem feito. Acontecia, sim. Um ponto prévio que eu gostava de deixar desde já é relativamente a este tipo de aeronaves. Elas são distintas e são exclusivas da divisão de elite das superpotências nucleares. Portanto, não é qualquer país que tem este tipo de aeronaves. Elas atuam normalmente longe das linhas da frente, porque para além de terem elas próprias um alcance muito longo, também os mísseis que lançam alcançam distâncias na ordem dos milhares de quilómetros e, portanto, não têm que estar presentes próximo das linhas da frente. Estas aeronaves formam com os sistemas terrestres e os submarinos estratégicos capazes de lançar mísseis intercontinentais balísticos a chamada tríade nuclear, que, dada a sua ação concertada dos três elementos, não é? Submarinos, aeronaves estratégicas e sistemas terrestres, formam o núcleo duro da dissuasão nuclear. Portanto, podemos dizer que a Ucrânia atingiu o núcleo duro da dissuasão nuclear russa, e neste caso há um ponto de interesse extraordinário que normalmente não é mencionado, é que a própria Ucrânia pode ter atingido aviões que já foram seus. Porquê? Porque estes três tipos de bombardeiros estavam no inventário da Força Aérea Ucraniana depois da independência. E, a propósito das negociações do Memorando de Budapeste, do Tratado de Não Proliferação e também dos acordos START entre os Estados Unidos e a Rússia, curiosamente, um documento fundamental disso é o chamado Protocolo de Lisboa, de 1992, em que as antigas repúblicas soviéticas se comprometem a entregar todas as armas nucleares à Rússia para ser mais fácil negociar com os Estados Unidos, e nesse sentido a Ucrânia destruiu grande parte da sua cerca de centena de bombardeiros estratégicos que estavam no solo ucraniano, e ficou com foram 11 bombardeiros pesados Tu-95B, que em conjunto com mísseis nucleares de cruzeiro foram entregues à Rússia em 1999 para pagar uma dívida de gás. Certo. Portanto, não sabemos até que ponto é que a Ucrânia não atingiu aeronaves que já tinham sido suas. Relativamente a este assunto, podemos dizer que em fontes abertas temos diversos números quanto às baixas, e respondendo diretamente à sua questão. Porque, de acordo com aquilo que é visível, foram cerca de 5 aeronaves danificadas, quando eu digo danificadas, digo destruídas ou atingidas na base de Olénia, e foram 8 na base de Belaia, e ainda mais uma na base de Ivanovo. Em termos gerais, se perguntarmos ao Grok, não é? A inteligência artificial do X, ele diz-nos que foram destruídas 19. Mas sabemos que estas plataformas são dadas a alucinações. Portanto, eu diria que não é pelo número em si, mas é mais pela capacidade de atingir o núcleo duro da dissuasão nuclear de uma superpotência que este ato, e pela maneira como foi feito, porque já tinham sido atingidos vários aeronaves, desde 2022 que são atingidos estes tipos de aeronaves, mas nunca tinham sido atingidas 4 bases simultaneamente, e aqui é um misto de Pearl Harbor e de 11 de setembro, ok? Pois. Porque dada a simultaneidade do ataque a alvos diferentes. Eu acho que isso pode ser também inspirador. Antes de passarmos para o André, eu gosto muito destas coisas cheias de detalhes, e vou ter que perguntar também o que é que o Coronel nos consegue dizer sobre o A-50, que é uma espécie de posto de controlo aéreo avançado, que é o que os países usam quando não há espaço aéreo controlado, pelo que eu percebi.
Ou seja, levam esses aviões para a Síria, para o Iraque, para o Afeganistão, quando não existe um espaço aéreo, não é? Eles são o controle aéreo, como nós vemos aeroportos, que tem uma torre, mas quando não há isso, há esses aviões. Pode pensar nesse tipo de aviões como... Que a NATO também tem, claro, que nós também... Certo. Aliás, vários países têm isso. Portugal não tem, mas esse tipo de... Como é que funcionam? Ora bem... E, pelo que eu ouvi e li, eles estavam à volta de Moscou a tentar também... São usados para antever ameaças balísticas, não é? Isso pode estar em causa a proteção de Moscou por causa dizem que foram 2 que foram destruídos e agora a Rússia terá 7, ou seja, já não conseguem proteger Moscou naquela órbita que é preciso algum vir para baixo, abastecer, voltar para cima. Como é que fica a proteção da capital? Aqui temos que fazer um contraste e uma análise muito distinta. Porquê? Por causa da postura normalmente defensiva dos russos no que toca ao poder aéreo e no caso americano, que é para todos os efeitos a escola dos países europeus em termos de utilização do poder aéreo, é mais perspectivado numa perspectiva num sentido de ser ofensivo. Ou seja, esse tipo de aviões que a Ana falou, o A-50, é equivalente ao E-3 A, B, C ou D, conforme haja variantes, que do lado ocidental também há, ou de outras plataformas, a Saab, que tem um radar, e pode pensar, a função principal desses aviões é levar um radar militar para o cimo. Porquê? Porque na Terra temos o horizonte que nos esconde determinados alvos, porque a Terra é curva, não é? E os radares propagam-se em linha de vista e, portanto, os caças ofensivos... Curva. Nós achamos que sim, há quem ache que não. Mas isso é outra perspectiva, não é? Mas é mais uma prova que a Terra é redonda. Realmente mais uma prova usar os A-50. Exato. Ora bem, estes meios, para a Federação Russa, eles tinham um máximo de 10, foram danificados alguns, pelo que vemos 3 já foram objeto. Um foi mesmo perto da Ponte de Kerch que foi abatido, que estava em ações de apoio às aeronaves perto da linha da frente. Certo. E são utilizados numa circunstância em que há alguma ameaça aérea, ou seja, eles tentam descortinar num vastíssimo indicação de alvos aéreos, quais deles é que são comerciais, quais deles é que são militares, que tipo de aviões militares, e depois aprontar a defesa antiaérea no chão ou aérea das aeronaves que estão no ar para serem interceptadas. E nesse sentido são utilizados como os olhos da defesa antiaérea. E obviamente que nestas circunstâncias, uma vez que há baixa, a Federação Russa vai ter que priorizar muito mais e perceber, correndo alguns riscos, quer seja em Moscou, quer seja na linha da frente, claro que sim. ou Kaliningrado, ou outra cidade qualquer importante, ou na linha da frente. E isso vai forçar a tomar decisões. André, passando para ti agora, descreveste um texto para nós sobre esta operação. Como é que ela foi exatamente feita e os detalhes que envolveu, a preparação, toda aquela coisa de os tetos abrirem e serem de ladrões que foram levados para a Rússia previamente, 18 meses antes. Conta-nos um pouco como é que esta operação foi feita, o que tu conseguiste perceber junto às tuas fontes. Olá, Ana. Para já queria retribuir o agradecimento ao Coronel António Eugénio, que para mim é um grande privilégio poder estar no podcast também com ele. É assim, este ataque... estavas a falar de detalhes do ataque em si, certo? Sim. É assim, eu para já remetia para a leitura do artigo que escrevi para o Expresso, que está muito, muito detalhado, mas agora assim para resumir, do que se percebeu para já, o que se tinha ideia é que inicialmente a informação começou a chegar por diversas fontes, sendo que a fonte mais forte do lado ucraniano eram os serviços secretos, o SBU, em que basicamente estava a dar informação aos jornalistas inicialmente a conta-gotas, mas com um vídeo em que se via um drone precisamente numa base militar, ou seja, a sobrevoar e de repente viam-se aviões a ser atacados e pelo menos 2 deles a serem destruídos. Portanto, esta era a primeira informação que tínhamos disponível. E depois começaram a aparecer também vídeos de informações e de fotos e inúmeros vídeos em canais de Telegram russos
de pessoas que estavam no local, munidas de um telemóvel, e quando há uma explosão ou quando há algo estranho, geralmente as pessoas filmam ou fotografam, e portanto começaram a aparecer informações que faziam um overlap, ou seja, havia aqui um reconhecimento do mesmo local com eventos parecidos, e que permitiu começar a ter uma noção que realmente o ataque era verdadeiro. Não se saberia inicialmente, e ainda não se sabe agora, a magnitude, mas como o Coronel estava a falar, aqui não é muito importante saber exatamente o número de aviões, mas mais a sua extensão e a sua profundidade. E portanto, a partir do momento que se começou a perceber que o ataque é real, começou-se a tentar perceber também os detalhes, como é que esta operação tinha sido planeada, porque parecia um plano quase impossível, porque tínhamos desde informação do ataque perto da base aérea de Murmansk, não é? Que é já muito perto da fronteira com a Finlândia, e também um dos caminhões que não chegou ao destino com estes drones, já perto do rio Amur, que é na fronteira com a China. Portanto, isto era uma distância de mais de 9.000 quilómetros, em que o ataque ucraniano se estendeu pela Federação Russa. Quer dizer, isto é um ataque quase, se pensarmos do ponto de vista logístico, sim. quase impossível de atingir, e ainda mais num só dia, não é? Em espaço de horas. Mas os drones foram levados anteriormente, não foi? Ou como é que isso se fez? Como é que os drones chegaram a estes pontos? É assim, esta informação aqui ainda é um pouco controversa, porque há fotos dos drones com pedaços de esferovite que fazem entender que os drones passaram a fronteira já montados. Há também teorias que dizem que nos armazéns em Chelyabinsk, que fica perto da fronteira com o Cazaquistão, que alguns destes drones poderão ter sido montados no local. Quer dizer, há teorias concorrentes, provavelmente o mais plausível será que foram transportados. Não se percebe muito bem em que circunstâncias, mas, quer dizer, isto também permite perceber que há um grande conhecimento do controle logístico do lado russo, e também por parte dos ucranianos, claro, que há sempre pessoas dispostas a fazerem uma entrega mais complicada, provavelmente por dinheiro. Exato. E também há a tese que os drones não chamaram muita atenção porque pensavam que estavam a ser desenvolvidos para as Forças Armadas Russas. Pois, lá está. Exatamente. Isso é uma das teorias, porque os drones não se percebe muito bem, ou seja, até serem postos em prática e irem para o seu alvo, não se percebe muito bem se estes drones não poderiam estar a ser feitos russos, para o próprio exército russo, que são drones, não é? Sim. Tu passaste algum tempo agora em Portugal, André, e quando voltaste para a Ucrânia chegaste a comentar que as pessoas pareciam talvez um bocadinho desanimadas, mais do que em outras alturas, e tanto como o Coronel acabaram de dizer, este ataque pode não ter sido, em termos de quantidade de aeronaves destruídas, significativo, mas foi significativo, por exemplo, para revitalizar o moral do país e das tropas. Achas que isso vê-se? O que é que as pessoas te dizem? Repara, é assim, por exemplo, no fim de semana, sexta-feira, sábado e domingo, antes das primeiras negociações em Istambul, Kiev, onde eu estou a viver, foi amplamente atacada. Ou seja, eu não me lembro de um ataque tão forte à capital. Portanto, tem sido muito complicado. Ou seja, os ataques com estes drones Geran 2, que são evoluções dos Shahed iranianos, são drones muito mais capazes, com sistemas de condução muito mais eficientes e também muito mais difíceis para a força aérea abater, a força aérea ucraniana. Portanto, são ataques muito mais complicados. Este ataque em solo russo, pela sua espetacularidade e também pelo seu requinte de recursos parcos, que é quase uma realidade muito ucraniana, quer dizer, caixas de madeira. Muita gente sabe que muitos ucranianos trabalham como condutores de mercadorias na Europa, portanto acaba por também ter uma ressonância dos civis aqui na Ucrânia, que funciona como um balão de oxigênio, porque realmente aqui, neste caso, a Ucrânia, como David, tentou acertar com algumas pedras nestes aviões de Golias, que é a Rússia, e teve sucesso. Repara que esta operação, se qualquer analista avançasse com este cenário um dia antes, eu duvido muito que qualquer pessoa dissesse que era possível. Portanto, esta operação, para além de ter algumas falhas, na base de Amur, que o ataque não chegou a acontecer,
mas é uma operação do ponto de vista do planeamento e da logística, é uma operação fantástica e que não me lembro de ter semelhante, quer dizer, não tem paralelo. Como eu estava a dizer, isto é um balão de oxigênio para os ucranianos, porque a frente, tanto no Donbass como em Zaporizhia e agora também em Sumy, a frente de contacto do conflito, os ucranianos estão a tentar aguentar-se, mas com muita dificuldade. Repara que há uma nova frente que se abriu na direção de Sloviansk, que se realmente os russos conseguirem em 1 mês, 2 meses ter algum sucesso, pode ser o fim do Donbass ucraniano. E também, ao mesmo tempo que isto acontece, há uma nova frente com muitos soldados do lado russo que estavam a ser preparados em Sumy. Sumy é uma cidade que não está tão defendida como Kharkiv e, portanto, são muitas dores de cabeça para os ucranianos que estão na linha da frente. Eu posso dizer que os meus amigos que são militares e que estão agora a combater, quase nenhum deles ligou a este ataque. Ou seja, quase nem me responderam às mensagens porque provavelmente acham que é uma manobra de diversão, que não tem grande impacto no trabalho deles ou seja, no combate propriamente dito, mas para os civis, para a alavancagem diplomática e política da Ucrânia e de Zelensky, parece-me que é um ataque muito relevante, sobretudo também para as negociações. Coronel, queria dizer alguma coisa? É isso mesmo. É isso mesmo. Os civis veem as coisas de uma forma e os militares. E também em termos outra, de concepção. Como o André bem disse, isto foi arquitetado pelo SBU, sob a supervisão direta do Presidente. Sim. Portanto, desligado das estruturas formais das Forças Armadas. E é assim que se fazem estas operações especiais. Isto é um quadro típico de operações especiais que visam alcançar objetivos estratégicos impactantes com, às vezes, parcos recursos e desligadas um bocadinho do desenvolvimento do cenário tático. Mas esta espetacularidade que nós vemos como mídia, não é? Como parece quase que, comparativamente com o que os ucranianos estão a fazer no terreno e a sofrer bastante há muito tempo, parece quase que se dá uma importância muito grande a estas coisas. Que heróis conseguiram fazer isto, e depois estão pessoas literalmente a morrer, não é? Claro. A suster as linhas. É aí que entra a estratégia geral, ligando os diversos planos de atuação, do estratégico ao operacional e ao tático. E eu acho que a ação ucraniana foi absolutamente genial em todos os aspectos, até mesmo pela utilização de condutores russos que guiavam aqueles caminhões e também utilização da rede de telemóveis nas proximidades dos alvos, que permitiu o controle remoto através de uma plataforma de autopilot acessível, o Ardu Pilot, e é isso que vemos nas imagens dos drones, que depois guiaram na fase terminal por inteligência artificial. Os modelos que esses drones seguiram da inteligência artificial foram obter dados tridimensionais de um museu de aeronaves do tempo soviético em Poltava. Portanto, eles sabiam muito bem o que é que estavam a fazer e podem fazer isso através das redes comuns, das redes civis. Não utilizar, por exemplo, o Starlink, que tem sido a chave do comando e controle ucraniano. Poltava é uma cidade a cerca de 2 horas de carro de Kharkiv, para quem não consegue localizar. E que tem onde eu já dormi. Tem um excelente museu de aviação do tempo soviético. Não, e eu sei disso, mas não estava aberto. É pena. Na altura não estava quase nada aberto. O que é que significa este ataque, Coronel? Pode haver mais? Ou já o efeito de surpresa já foi? Porque basicamente estamos a ver a destruição como dizia, de aviões muito importantes com drones fáceis de fazer, mais ou menos baratos. De que forma é que esta capacidade nova, relativamente nova, não é bem nova, drones não se pode dizer que seja uma tecnologia nova, mas está a ser usada nesta guerra de uma forma que se calhar não vimos em nenhum outro cenário, está a mudar mesmo o curso desta guerra? Absolutamente. E aqui a natureza da guerra nunca muda, é sempre um ato violento e com mortes. Mas o caráter, ou seja, os instrumentos que nós utilizamos, quer dizer, quem está envolvido nesses processos utiliza, é que vão mudando consoante a tecnologia. E aqui a tecnologia, nota-se uma fusão, uma coevolução de determinadas componentes tecnológicas, desde logo a junção de inteligência artificial com drones. E aí a Ucrânia tem sido um campo de experimentação para perceber se determinadas técnicas e táticas funcionam ou não. A partir do momento em que há uma certa auditoria e que o processo em si funciona, dá-se a difusão dessa inovação militar a outros contextos.
dentro das Forças Armadas, dentro do combate ou fora dele. E neste caso já vemos algumas organizações criminosas, nomeadamente os cartéis mexicanos, a utilizarem os drones contra grupos rivais e até contra a população para amedrontar. Portanto, nós estamos aqui a abrir uma caixa de Pandora. Não são só aviões estratégicos nucleares que poderão ser alvos, e estou convencido que pela dinâmica da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que têm vindo a aprender um com o outro, às vezes um está mais à frente e o outro nivela porque copia exatamente as mesmas coisas. Imagino o que é a atuação de guerra híbrida por parte da Federação Russa contra algumas capitais europeias de leste, nomeadamente dos Bálticos. Claro. Não é? Portanto, nós aqui estamos a ver algo que é extraordinariamente preocupante, que é baixar do nível de acessibilidade a uma capacidade que antes era preciso gastar muito dinheiro. E era para ter preciso, essas era coisas, só não é? os Estados é que conseguiam fazer isso, e agora há organizações paramilitares que o podem fazer, ou mesmo organizações criminosas. Claro. Que era... E isso coloca o ênfase numa questão fundamental, que é a defesa anti-drone. Como é que nos vamos defender deste tipo de ameaça? Mas sim. podemos falar isso. Ontem, num briefing da NATO, no qual o Expresso esteve, uma das perguntas dos jornalistas ao secretário, ao representante de Estados Unidos na NATO, que é o Matthew Whitaker, uma das perguntas foi precisamente isso. Depois deste ataque, como é que a NATO se poderia preparar para uma proliferação de drones que qualquer dia, não sei, sejam mais do que homens? Ela é de certeza absoluta. Aliás, a quantidade de drones que o governo ucraniano encomendou para o corrente ano anda na ordem dos 4,5 milhões de drones, quer de fabricação própria, quer de fabricação fora. Isso para um ano? Para um ano. Portanto, é um consumo extraordinário. Sim, e vemos também a própria Rússia, a quantidade de drones que tem utilizado diariamente, na ordem das centenas, como o André estava a mencionar, não é? Tem-se vindo um aumento incrível da utilização deste tipo de plataformas. A defesa ainda não é completamente estudada. Ela tem que ser vista numa ótica multissensorial. Temos que utilizar uma série de dispositivos que vão desde os radares convencionais aos eletroóticos, até a sons. E aí, mais uma vez, a Ucrânia inovou extraordinariamente. Foi buscar sistemas de detecção acústica de aeronaves da década de 30 e 40 e convergiu com a inteligência artificial num sistema que é designado Zvuk, mas para o caso não interessa, que interessou muito à própria NATO. Portanto, os países da NATO estão a olhar para como um laboratório. Como um laboratório. Já lhe vou pedir que explore essa nossa última pergunta. André, poucos dias depois houve mais um ataque espetacular, não é? Desta vez à mítica Ponte de Kerch, que é o diamante de Putin. Ele gosta muito dessa ponte e já foi várias vezes atacada. Como é que na Rússia, tu que segues também os canais TikTok e Telegram, onde a opinião circula mais ou menos impedida, como é que estão a ver estes dois ataques na Rússia, as próprias civis ou aqueles chamados falcões pró-guerra? E Putin já reagiu e que retaliação se pode esperar da parte da Rússia? Porque eu suponho que as pessoas aí estejam à espera de um ataque um bocado para salvar a face, não é? Sim, só antes de ir à tua pergunta, queria só referir que há do lado ucraniano, ou seja, em parceria com os britânicos, e também do lado russo, em parceria com os chineses, há uma espécie de um canhão eletromagnético que é um laser, que tem o impacto, quer dizer, está a ser testado agora no terreno. Ainda não sei muito bem se está a ser de facto usado já em frente de batalha, mas é uma espécie de um canhão eletromagnético que é um laser, e este laser vai gerar pulsos eletromagnéticos que, quando disparados na direção do drone, irão afetar o circuito elétrico do próprio drone e fazer com que ele caia no chão ou que seja neutralizado. Ou seja, há também informação que há um canhão deste tipo já chinês a ser levado para a frente de batalha russa. Portanto, pode ser uma resposta aos drones e aos enxames de drones, como já se tem visto dos chineses a partilharem nas suas páginas, sim. De fazerem quase acrobacias com enxames de drones, e portanto já há muito desenvolvimento tecnológico no sentido também de neutralizar estes enxames de drones, porque senão, como o António estava a dizer, pode-se tornar quase uma praga incontrolável. E ainda agora a tua pergunta, é assim,
logo depois do ataque, tem havido ataques a civis. No caso de Sumi, houve um ataque com artilharia ao centro da cidade, ou seja, é na avenida que une o centro da cidade com a estação de caminhos de ferro. Houve um ataque com o Uragan, que é basicamente artilharia de alcance cerca de 20 km. Portanto, os russos conseguiram trazer um lança-rockets até ao território que já controlam e dispararam, quer dizer, contra a cidade. Quer dizer, aquilo é uma arma que não tem qualquer precisão, é por ataque, basicamente, estatístico a uma determinada zona e, portanto, não há qualquer objetivo de atingir um alvo isolado, mas sim a matar civis, porque foi precisamente para um cruzamento onde é a maior avenida da cidade, basicamente. Portanto, morreram quase 4 pessoas e 7 ficaram feridas. Hoje também houve já 2 ataques com CAPs, que são glide bombs lançadas por avião em Kherson, em que o edifício do governo... Eu acabei de ver central, a foto. Sim, acabei de ver. Que já foi destruído, ou seja, tinha sido atacado de manhã, em que tinham um pequeno... ou seja, havia um pequeno ataque, digamos assim, em que o prédio ainda estava intacto e agora o prédio já acabou destruído. Sim. Nós estamos a gravar na quinta-feira, só para as pessoas saberem. Mas tem feito, sobretudo, ataques com drones, o que leva a pensar que das duas uma, ou o Putin está a preparar um ataque mais massivo, ou então, de facto, isto teve algum impacto na sua linha logística e de ataque à Ucrânia. Quer dizer, não estou a dizer que este ataque teve diretamente impacto na aviação estratégica e por algum motivo os ataques vão abrandar. Mas é estranho que ainda não tenha feito qualquer ataque, por exemplo, a Kiev. Ou seja, já passaram 2 dias, e ainda não se notou nem sequer sirenes. Têm sido os dias mais calmos que eu me lembro em Kiev desde o início de maio. Só voltando... Isso assusta um bocadinho acalmantes da tempestade, os não? Ataques, eu amanhã vou para a cidade de Kharkiv, que foi atacada esta noite com drones e acho que há 3 ou 4 feridos graves. Portanto, a cidade de Sumi tem sido atacada nas estradas, ou seja, é impossível de uma pessoa se esconder, não é? Claro. São ataques... Este ataque com artilharia, quer dizer, não há sirenes, não há qualquer controle, não sabe o que é que vem aí. Portanto, é uma questão de sorte ou de azar. Eu espero continuar a ter sorte. Mas voltando à tua pergunta inicial do que é que se passou nos canais russos sobre a ponte. A ponte dá a ideia que foi um ataque fracassado, ou seja, a explosão foi muito forte. Os ucranianos dizem que se foi à volta de 1 tonelada de TNT, mas a ponte foi fechada durante algumas horas. Apresentava alguns danos, mas não se percebe muito bem se era de facto um dano que levasse ao encerramento da ponte, e a ponte depois, mais tarde, passado umas horas, voltou a abrir. Portanto, dá a ideia que o ataque não resultou como era suposto e não teve muita ressonância, digamos assim, nos canais de informação nas redes sociais, porque de facto não houve tempo para produzir os ditos memes que são tão populares tanto na Ucrânia como na Rússia. E temos ainda tempo aqui para uma pergunta ao Coronel. Queria tocar no ponto da NATO. Sabemos que a Ucrânia está longe de ser um membro. Todos os dias ouvimos representantes norte-americanos, e se não fossem eles seriam os húngaros, com certeza, ou outros países, a dizer que isso não está em cima da mesa. Mas muitas patentes e ex-patentes da NATO dizem hoje que o exército ucraniano está muito bem preparado, precisamente por razões que tivemos aqui a discutir neste podcast, desde tentativa e erro, também de preparação, sabem a tática russa como ninguém deste lado sabe, porque há muito tempo que, quer dizer, nunca houve, não é? Uma guerra direta, não há exatamente uma guerra direta com a Rússia dos Estados Unidos, portanto, a Ucrânia que está a receber toda essa informação e a processar essa informação, tecnologicamente está muito avançado do que muitos outros exércitos que não têm guerra há muito tempo. Pergunto se a NATO perde com esta exclusão da Ucrânia, na sua opinião, e depois, não havendo essa inclusão, porque politicamente isso não está em cima da mesa, se há uma forma de incorporarmos estes avanços da Ucrânia de alguma forma no nosso conhecimento comum? Essa é uma questão excelente, porque de facto a Federação Russa coloca a NATO no foco da justificação da agressão à Ucrânia. O que é certo é que a Ucrânia começou a aproximar-se da NATO logo a seguir à sua independência em 91, e depois as relações formais começaram em 92,
integrou a Parceria para a Paz em 94 e depois é conhecida a história da famigerada promessa para aceder como membro de pleno direito a partir de 2008, não é? E depois houve sempre um contornar dessa dificuldade de integração da Ucrânia na NATO. No entanto, está na Constituição deles, não é? Também é isso. Foi alterada propositadamente. As pessoas esquecem-se um bocadinho disso, que o Zelensky não pode fazer ou não podem fazer assim tudo uma vez que diz na Constituição, não é? Exato, vai ter que ser alterada. Ainda é uma democracia, mas houve uma outra altura em que eles eram marcadamente neutrais e depois alteraram a Constituição 2019, salvo erro, para permitir esse tipo de negociações. O que é certo é que a NATO tem no terreno diversos mecanismos para cooperar com a Ucrânia. Para já, criou, a partir da Cimeira de Vilnius, criou uma plataforma de entendimento ao nível daquele que tinha em devido tempo com a Rússia. Portanto, um conselho entre a NATO e a Ucrânia. Portanto, é uma dignidade, ou seja, a NATO negocia com a Ucrânia como se fosse outra organização do mesmo nível. E depois tem 10 programas e iniciativas, tem um programa de conceito de capacidades operacionais, foi formado recentemente o Joint Analysis Training and Education Center com um status de quartel-general na Polónia. E a ideia é exatamente integrar esses ensinamentos todos que vão surgindo do combate nas estruturas formais da NATO. Se depois os países os adotam e incorporam nas suas próprias Forças Armadas, isso já é outra dúvida. Mas a organização NATO, enquanto aliança, está atenta a esse fenómeno, assim como também a União Europeia, que abriu um gabinete de inovação militar em Kiev em setembro do ano passado. Portanto, está toda a gente a olhar para a Ucrânia e a tentar recolher dali ensinamentos para as suas Forças Armadas. No entanto, as dinâmicas de inovação são completamente diferentes, porque a Ucrânia está em guerra e os outros países todos estão em paz. Sim, até uma questão ou seja, daquela chamada red tape não existe na Ucrânia. Faz-se uma coisa e vai para o campo de batalha porque se for destruído não há nenhuma licença, não é que nós temos essas coisas, os regulamentos e tudo isso. Exato, e uma certa a capacidade para desenvolver conceitos primeiro e só depois a seguir armamento, não, aquilo o armamento primeiro desenvolve-se o armamento e logo se vê o que é que estava errado, claro. E também há uma alteração de alguns países europeus, nomeadamente os britânicos, que publicaram uma revisão estratégica há bem pouco tempo, já com todos os ensinamentos e com uma coisa que é fundamental, que é o financiamento, mas também a adaptação das estruturas a estes novos requisitos. Eu digo, por exemplo, a Ucrânia foi o primeiro país do mundo a ter um ramo específico das Forças Armadas destinado a lidar com drones, com sistemas não tripulados. E a Rússia promete o mesmo ainda durante este ano. Portanto, diremos que a nível europeu há 2 grandes exércitos preparados para o combate moderno, que são o ucraniano e o russo. Os outros, eu duvido que estejam, qualquer um deles tenha a quantidade de efetivos que tiver e o material que estiver, duvido que organicamente, em termos de rotinas e financiamento e doutrinário, que estejam preparados para isso. E isso vai ser um problema no futuro, claro. Não é? E a inclusão da Ucrânia na NATO era simplesmente a forma mais direta e fácil, ou é muito difícil isso acontecer por razões que nos podiam envolver? Eu penso que vai ser muito difícil. Aliás, há declarações para a futura Cimeira da NATO em Haia, que diz que até o próprio assunto vai sair da declaração final. Não vão falar da Ucrânia, vamos ver o que é que sai de lá, mas que era uma maneira de não estar a lidar com um assunto extremamente difícil. Dizem que a declaração também será muito curta, portanto vamos esperar para ver se de facto estas especulações se confirmam ou não. Temos de ficar por aqui no que as perguntas diz respeito, mas ainda temos tempo para a pergunta da praxe aqui do Mundo a Seus Pés. Coronel, nós costumamos perguntar aos nossos convidados se pudessem viajar para qualquer lugar do mundo sem restrição nem de horários laborais, nem financeiros, nem temporais, para onde é que ia? Pergunta difícil. Eu acho que ia para a Costa Rica.
Certo. À praia, basicamente. Não, e também um dos últimos países que tem uma vegetação exuberante e impactante em termos ambientais. Talvez seja mais por essa razão. Para ver. Exato. O inexplorado. Exato. André, eu sei que estás na Ucrânia, tiveste um tempo de férias aqui há pouco tempo, estarias pronto para outras férias? Não, para já ainda não. Estás bem. Queria só dizer uma coisa em relação à NATO. Certo. Que nós às vezes esquecemos que a Turquia também tem experiência de guerra e é membro da NATO. Muito bem, é muito e bem as negociações de paz estão a ser levadas a cabo na Turquia. Muito bem observado. Portanto, isto é um fator importante. Onde é que eu gostaria de estar? Se eu pudesse estar invisível perto da base aérea na Rússia, perto do rio Amur, era onde eu gostava de estar pelo menos durante uma semana. Ok, para ver se acontece alguma coisa. Portanto, hoje ficamos por aqui. Muito obrigada ao Coronel e ao André que aceitaram vir aqui explicar-nos estas coisas complexas, e também aos meus companheiros de podcast, Gustavo Carvalho e João Luís Amorim. E assim, por continuar a ouvir-nos, no início deste episódio ouvimos um som da Euronews. Siga o nosso podcast na sua plataforma preferida de podcasts e siga também o podcast para poder receber sempre um alerta quando publicarmos um novo episódio. Até para a semana. Obrigada. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.